Bom, pessoal, essa é a aula para a gente poder resolver a nossa terceira e última avaliação, né? Aqui está como avaliação 2 e 3, por conta da duplicação da nota, até porque a gente juntou dois conteúdos em um só. A parte do débito e crédito, como a gente está falando, é a elaboração das demonstrações contábeis, que é fazer o balanço do RE, com a parte da análise das demonstrações. Deixei os slides já disponíveis, quem tiver dúvidas específicas pode consultar lá, pode me chamar no WhatsApp também, eu estou à disposição de vocês. Então, o que eu vou fazer hoje é pegar esse texto da avaliação, mostrar o passo a passo de como que se faz ou se resolve. Não é nada diferente do que vocês já praticaram nos exercícios anteriores, né? Eu simplifiquei justamente por conta do tempo, coloquei ela dia 19 até o dia 24, né, desse mês de novembro, mas a ideia é que se vocês pegarem a parte básica e qualquer coisa que vier depois, que não foi estudada, que não foi aprofundada, vai ser mais fácil de ser resolvida, né? Então, considerando o tempo que a gente tem e tudo mais, eu achei que seria uma boa ideia fazer dessa maneira para não prejudicar ninguém, para todo mundo conseguir fazer. Dos 25 acadêmicos que a gente teve, 17 mandaram a primeira prova. Eu espero que esse número continue, que ninguém desista da primeira para a próxima, né? De modo que a gente possa ter um aproveitamento aí, né, de mais de 50%, 70% quase, dos acadêmicos cadastrados. Então, o que vocês estão vendo é o texto da prova, onde a gente tem lá o cabeçalho, e como todos os exercícios anteriores, ele pede o quê? Apresente o livro diário, o livro razão, o balanço e a ADRE. Além disso, agora a gente precisa fazer a análise vertical do balanço e usar alguns dos índices de liquidez, né, que são aqueles índices econômicos. Eu vou comentar um pouco sobre esses dois, que é o geral e o corrente. Os dois estão nos slides lá junto com outros também, tá bom? Em seguida, a gente tem a tabela da depreciação, que vocês estão aprendendo a depreciação linear de forma bem simples, bem básica, né? E aí vem a prova efetivamente. Aqui já está com o gabarito, tá? Eu posso disponibilizar para vocês sem problema nenhum, mas é basicamente para acelerar o processo. Então a gente vai descobrir hoje como que o professor chegou nesses números, nessas porcentagens aqui, e também como que eu cheguei a esses valores e essa resposta descritiva do que foi analisado, bem como a última questão, que é de fato uma análise, né? Letra C, diante dos resultados, qual a avaliação que nós fazemos da empresa ao longo desse mês de novembro. Então, tudo isso aqui só pode ser feito depois que a gente faz esse processo que vocês estão treinando. Livro diário, razão, balanço, DRE. Tá? Então, é isso que nós vamos começar a executar aqui hoje. Primeiro passo, livro diário. E aí, não mudou nada, tá? Continua o mesmo raciocínio. Débito e crédito, o número da operação, os valores envolvidos em cada uma dessas operações. Vocês podem usar a mesma planilha que já tem feito, podem criar uma nova, da forma que fica mais fácil. Então, basta ler o exercício e a gente descobre que uma empresa foi formada por dois amigos e cada um desses amigos, no dia 5 de novembro, fez um depósito bancário na conta da empresa, né, de ambos os sócios, no valor de 50 mil reais cada. Com isso, a gente faz o quê? A chamada integralização do capital social, ou seja, criação do patrimônio. Se são 50 mil reais cada, a gente tem 100 mil reais sendo depositados. Crédito, capital social, débito, banco, igual a gente fez em todos os outros exercícios. Pulando então para a alternativa, para a letra B, para seguir o exercício, dia 10 de novembro, a gente tem a compra de um veículo no valor de 18 mil reais à vista. De novo, comprou o veículo, já sabe que ele vai ter uma depreciação, um desgaste, né? Esse desgaste é ocasionado pelo uso ou pelo tempo de bens tangíveis, ou seja, de um veículo, algo que eu possa tocar. Como foi à vista, eu tenho que lembrar de onde sai para onde vai. Então, o dinheiro sai do banco, 18 mil reais, aliás, isso, perdão, né? Sai do banco, 18 mil reais, transforma-se ou vai para o seu destino, é o veículo. Como a gente não sabe a marca, modelo, ano, características, a gente só anota veículo para deixar registrado. Num cotidiano mais comum, seria o correto falar que tipo de veículo que é, qual é a função dele, nota fiscal de compra, tudo isso. É que a gente sempre está simplificando o processo, tá bom? Então, está aqui o lançamento número 2, compra de veículo no valor de 18 mil reais. Até aqui eu acredito que não há muita dificuldade. Talvez aqui na letra C alguns possam ficar um pouco confusos, né? Mas basta seguir o mesmo raciocínio. Em 15 de novembro houve a compra de mercadoria, então a gente já sabe que é para revenda, é o estoque, no valor de 10 mil reais.
sendo que 50% foi pago à vista e o restante vai vencer em 30 dias. Então, o fato dele ter sido comprado com 50% à vista e o restante em 30 dias, ou seja, a pagar, cria para a gente 2 créditos, assim como vocês podem ver aqui. Então, uma parte do dinheiro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar bacana. Lançamento número 3. Uma parte do dinheiro saiu do banco. Quanto? Metade. 50%, ou seja, 5 mil reais. E o outro crédito, que é de onde vem, é como se a gente fosse lá, assinasse uma notinha a pagar, né, um contrato, enfim, um compromisso, uma obrigação que a gente está assumindo para pagar isso futuramente. E aí a forma que nós vamos chamar isso, igual o professor coloca aqui, fornecedores a pagar, é um termo mais comum, mas podia ser qualquer outro. Eu só não recomendo que vocês usem contas a pagar, para simplificar demais. Por quê? Eu posso ter todo tipo de conta diferente. Então, eu sempre uso esse termo fornecedores para lembrar que é fornecedores de mercadoria. Né? Eu vou ter uma conta a pagar do meu fornecedor de mercadoria. Então, eu tenho ali um raciocínio mais específico para saber diagnosticar isso quando eu olhar o livro diário, razão, o próprio balanço. Eu coloco só conta a pagar, pode ser uma conta de energia, pode ser uma conta de água, pode ser uma, enfim, qualquer outro tipo de conta a pagar. Tá? Então fica muito genérico. Mas a lógica do raciocínio é de onde veio para onde vai. Então, de onde veio? Veio metade do banco e metade a pagar, em 30 dias. E aí eu chamo isso de fornecedores a pagar, como vocês estão vendo aqui. Um débito, que é o valor cheio, tudo foi para onde? Transformou-se em estoque. Comprei 10 mil reais. Paguei metade à vista, então saiu do meu banco, passei o cartão, coloquei cheque, enfim, qualquer coisa, peguei dinheiro, né? E a outra parte é a pagar, porque é um compromisso assumido de curto prazo, tá bom? Então, estamos aqui com o lançamento 3, compra de mercadorias. Aqui está à vista, mas deveria estar, deixa eu já tirar aqui, 50% à vista e o restante, prazo, em 30 dias. Só para ficar mais claro e não confundir, né? Eu estou dizendo o quê? Que 50% saiu do banco, 50%, que é o restante, vai ficar a pagar para o próximo mês, beleza? Talvez esse seja o lançamento que cause mais dúvida, porque vocês não tiveram a oportunidade de executar uma operação assim. Mas se fizerem o raciocínio, vão ver que é a mesma coisa. É crédito de onde saiu e débito para onde vai. Em seguida, a gente tem, dia 20, a venda de toda a mercadoria em estoque no valor dos 11 mil reais. Ponto. Foi à vista, então eu já sei que o dinheiro foi para onde? Para o banco. Aí eu preciso lembrar, quando eu faço uma venda, eu tenho 2 etapas. Uma, o cliente me dá o dinheiro e eu guardo no banco. Segunda, eu vou no estoque, pego a mercadoria, dou baixa, entrego na mão dele, mando entregar. Então aqui o lançamento 4 a gente chama de reconhecimento da receita, é basicamente cliente entregando dinheiro para a empresa. E depois no lançamento 5, empresa entregando mercadoria para o cliente, ok? Então, crédito receita, valor 11 mil reais, porque foi o valor da venda, é quanto o cliente nos pagou. E na baixa do estoque, é sempre o valor do estoque, 10 mil reais. Tá? Então, cuidem que, inclusive, a gente não coloca 5 mil reais aqui, né? Nem 11. A gente tem que colocar o valor cheio do estoque. Por quê? Esse valor cheio é exatamente esse trecho aqui, ó, venda de toda a mercadoria. Então, observa, toda a mercadoria. Quanto que era que eu tinha de mercadoria? Eu tinha 10 mil reais, tá bom? Independente se eu comprei à vista, a prazo, vai pagar daqui a um ano, não faz diferença. Quanto que eu tinha em estoque? 10 mil. Vendi tudo? Vendi. Então, eu vendi os 10 mil. E aí eu preciso dar baixa no estoque nesse valor de 10 mil reais. Crédito estoque, para diminuir o razonete. Débito CMV, para criar uma despesa. Eu já discuti bastante isso com vocês, explicando, né, que essa despesa, ela funciona como uma maneira de a gente identificar que o lucro ele não foi 11 mil reais. Foi o 11 menos o que eu já tinha pago. Neste caso, 10 mil reais. Eu acredito que agora o raciocínio já deva ter ficado mais claro, né? E aí vocês podem me interromper se for necessário. Aí na parte, no lançamento 6, a gente termina o exercício porque a partir do dia 20 não houve mais operação. Então é como se a gente fosse para o final do mês fazer o fechamento das contas e fazer uma análise. Então eu preciso lembrar de lançar a minha depreciação, porque dentro dela eu tenho uma despesa,
Ou seja, o meu veículo que eu comprei teve um desgaste, uma despesa de R$ 300, tá? É o uso dele. Ah, mesmo que ele fique na garagem esses 30 dias, ele não saiu para entregar, ele se desgastou. Basta que vocês lembrem mais ou menos assim. Você vai numa loja, numa concessionária, você compra o veículo 0 km, ele vale, sei lá, R$ 20.000. Aí você sai da loja com ele andando. No primeiro metro que você andar no asfalto da cidade que você mora, o que vai acontecer? Ele perde valor. Ele já não é mais 0 km. Então ele já tem um uso, um desgaste. E esse uso ou desgaste é o que a gente está contabilizando aqui. Não necessariamente se ele andou, se ele não andou, quanto que foi o combustível. Isso são cálculos feitos separadamente. Mas o fato dele ficar parado na garagem por um tempo significa que ele tem algum tipo de desgaste. Tá? Ele já não é mais o mesmo. E aí isso é feito assim, né? Débito, despesa com depreciação, crédito a depreciação acumulada, que é o que nós vamos usar para o balanço patrimonial, para poder ir registrando mês a mês esse desgaste, tá bom? Essa despesa é importante porque ela influencia onde? Justamente no processo da apuração do resultado. Então vejam, eu tive uma receita de 11 mil, que foi o que o cliente me pagou. Mas eu gastei 10 mil na hora que eu comprei e mais a depreciação. Com esses dois valores, eu tenho um lucro de R$ 700, assim como a gente fez. Lembrando que esse processo, se vocês ainda têm dúvida, para aqui no lançamento 6, que é onde a gente está agora, vai lá para o livro Razão e começa a montar tudo. Começa a fazer tudo de novo. Volta para o lançamento 1 aqui do diário. O que foi débito, o que foi crédito? Vem aqui no razonete, monta um razonete para o banco, um para o capital social. Lançamento número 1, crédito, capital social. Lançamento número 1, banco no débito. E assim sucessivamente, tá? Monta todos os razonetes, aí vocês vão chegar até esse momento, onde vai estar tudo aqui preenchido e a receita, a despesa com depreciação e o CMV vão precisar ficar com saldo zerado, igual a gente está fazendo aqui. Saldo final zero, para a gente poder zerar essas contas para elas não passarem para o mês que vem. Vejam, ó, tem um razonete para fornecedores a pagar, assim como foi lançado lá. A gente tem aqui, ó, 3. Crédito, fornecedores a pagar. Crédito, fornecedores a pagar. Ok? Então, tudo que foi movimentado tem o seu razonete, né? E no final do mês, na hora da RE, a gente mexe só com despesa, receita, despesa, tá bom? Nesse caso chama custo, já expliquei algumas vezes para vocês, acredito que não precisa mencionar de novo, basta olhar os vídeos anteriores sobre a RE, tá bom? Aqui não é setembro, é novembro, né? Vou corrigir aqui. Mas basicamente a gente chega a esse resultado, 11 mil de receita contra 10.300 de despesas. Logo, o que sobrar, a diferença, é o que nós vamos chamar de lucro. Portanto, chegamos a um lucro de R$ 700. É um exercício muito simples, muito fácil. Depois que vocês já fizeram, por exemplo, todo aquele lançamento do ICMS, fica muito mais fácil dar baixa no estoque, fazer compra de estoque quando ele não tem, né? Então é justamente por isso que a gente fez um pouco dessa prática, para vocês poderem ver o impacto, a diferença, como que muda, o que acrescenta e tal, tá? Então montou os razonetes, fechou a RE, chegou ao saldo final aqui zero, o lucro apurou, sabe que é um lucro porque é positivo, então pronto, vamos montar o balanço e fazer a chamada análise vertical. Primeiro, monta o balanço, ativo, passivo, ativo circulante e ativo não circulante, passivo, circulante, não circulante, patrimônio líquido e os totais. Lembrando que os totais eles precisam bater, né? Isso vocês já treinaram também bastante. Então, pega lá o saldo final do banco, R$ 88 mil. Tá aqui, né? Saldo final do banco, qual foi? R$ 88 mil. Joga para o balanço. Estoque, teve saldo final? Não, zero. Aí lança o veículo, R$ 18 mil foi o valor da compra, mas ele tem um desgaste, menos R$ 300. Então, quanto é que está valendo o meu imobilizado, ou seja, o meu veículo neste caso? 17.700. E isso é somado com o ativo circulante, né, para a gente chegar aqui, então, ao valor do total do ativo. Basicamente, é tudo que eu tenho, bens e direitos de curto prazo e longo prazo, que seria o nosso veículo. Ok? Alguma dúvida sobre esse processo da montagem?
Passivo circulante, como vocês viram, é obrigação, é contas a pagar. Quem que eu fiquei de contas a pagar ali? Fornecedores, que daqui 30 dias eu vou ter que pagar. Qual é o valor? R$5.000, como vocês podem ver, por isso que cada coisa tem que ter, cada conta, né, tem que ter o seu razonete. Cadê fornecedores? Aqui, pessoal. Então, se sobrou aqui saldo final em fornecedores a pagar R$5.000, ele é o quê? Ele faz parte do meu passivo circulante lá no balanço. Então, eu venho aqui para o balanço, tenho contas a pagar? Tenho. De curto prazo? Sim. Fornecedores, valor R$5.000. E, como vocês podem ver, é só ele que eu estou somando aqui. Passivo não circulante é se eu tivesse que pagar essa mercadoria daqui 2, 3, 4, 5 anos, uma coisa de longo prazo. Patrimônio líquido, como a gente já viu, é a soma do capital social e dos lucros da empresa, que a gente não está fazendo distribuição de lucro, então vocês param por aqui. Né? Então, lucro acumulado, R$700, totalizando, portanto, R$105.700, ok? Então, vejam que está batendo os dois saldos, fechou o balanço, é isso aí, não tem segredo. Depois que a gente faz e acerta, às vezes até fica na dúvida se está certo, se não está, mas é isso aí, simples assim. E aí, por fim, a gente chega às questões da prova, que é o que eu pedi para vocês fazerem com análise vertical. Não vai ter análise horizontal, porque precisaria do balanço de novembro com o de dezembro, para comparar um com o outro. Quem lê os slides sabe disso, né? A gente não vai fazer horizontal por causa disso, porque precisa de mais tempo, mais períodos, ano de 2020 contra ano de 2019, ano de 2020 contra 2018, 2015 e assim sucessivamente, tá? Então, é só haver análise vertical, beleza? E como que a gente faz isso? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na prova. A gente tem a primeira questão, estruturar e realizar a análise vertical do balanço, tá? É só dele que eu estou pedindo por enquanto, de 30/11. Após a análise, responda qual o nível de participação em percentual das contas. Então, tem lá, ativo circulante, eu preciso basicamente encontrar esse valor. Como que a gente faz isso? Ativo circulante, o meu valor é R$88.000. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a conta que nós fazemos para a análise vertical é dividir 88.000 pelo total do ativo, que são R$105.000. Então, como vocês podem ver, a fórmula está puxando exatamente isso. B3, que é o ativo circulante, R$88.000, contra, dividido, né, melhor dizendo, contra o B13, que é R$105.700. Meu total do ativo. Todas essas contas são divididas pelo total do ativo, inclusive ele por ele mesmo, para dar o 100%, como vocês podem ver aqui, né? Eu estou justamente dividindo ele por ele mesmo. Então, ele é o nosso total, ele é o nosso 100% total do ativo, para todas as contas do ativo. O mesmo do lado de lá do balanço. Tá? Então, vejam que aqui eu só estou repetindo a fórmula. No caso do... Perdão, que eu acabei fechando aqui. No caso do estoque, eu estou fazendo o mesmo raciocínio. Como o saldo do estoque é zero, sobrou nada no razonete, vendi tudo, ele vai ter 0% de participação. Então, esse 83,25 é daqui que o professor tirou a resposta. Ativo circulante e 3,25. Ativo não circulante, mesmo raciocínio. 17.700 dividido pelo 105 vai dar o 16,75%, como vocês podem ver aí no Excel, beleza? Se for fazer à mão, mesma conta, divide um valor pelo outro, vai lá na calculadora, pega lá 17.700 dividido pelo total do ativo, 105.700, você vai ter 0,16. Multiplica por 100 para achar o valor em percentual, né, em porcentagem. 16,74 com os quebradinhos, então eu arredondei para 75, tá bom? Mas eu acho que não tem muito segredo, né, muita dificuldade. A questão é, o que significam estes valores, tá? Então, só para terminar, mostrar aqui passivo circulante, a gente fez a mesma coisa, ó. Pegou R$5.000, passivo circulante, tá aqui, dividiu ele, esses R$5.000, pelo nosso total do passivo, que é o 105 também, né? 105.700. Então, basicamente, deu 4,73%. Patrimônio líquido, por isso que a gente não pode confundir passivo não circulante com patrimônio líquido, cada um tem o seu valor. O patrimônio líquido é composto de 90%
é 95%, melhor dizendo, do total do passivo. Ou seja, a gente tem pouquíssima conta a pagar a terceiros. Grande parte das contas a pagar, que é o passivo, das obrigações, é com a própria sociedade da empresa, né? São com os próprios sócios. Então está aqui todos os valores, 4,73 em um e no outro os 95%, dando também 100. Tá? Então esses números aqui, o que eles significam? Basicamente, é a nossa análise em relação a bens e direitos e obrigações, mas é uma análise de composição. Seria como eu dizer o seguinte, eu olho uma casa e ela tem vários cômodos, como eu já usei de exemplo. E aí, a maior parte destes cômodos, por exemplo, 50% dos cômodos de uma casa são voltados para o descanso e o lazer. Seria mais ou menos dizer isso. Os outros 50% são voltados para alimentação. Então, é essa a ideia, é uma ideia de composição. Então, quando eu falo assim, que o ativo circulante representa 83% do total do ativo, eu estou querendo dizer o quê? Que os bens e direitos de curto prazo são 83% do total de bens e direitos. Então, dos bens e direitos que a empresa possui, a maior parte, 83%, é de curto prazo. Aí eu vou entrar no balanço e ver quais são esses itens. Vou analisar. Isso é dinheiro no banco? Isso é estoque em mercadoria para ser vendida? Isso é contas a receber de cliente que não pagou? Enfim, eu vou fazer uma análise mais profunda. Mas uma leitura geral aqui já nos indica que essa é uma empresa que tem pouco imobilizado, que tem pouca infraestrutura. Né? Ela não usa muito equipamento, muita máquina, então ela tem pouca depreciação, e assim sucessivamente. Se vocês conhecerem a linguagem da contabilidade, o que significam esses termos, vocês vão ver que esses números eles vão fazer cada vez mais sentido, tá bom? Então é basicamente isso. Saber o que significa ativo circulante, não circulante, passivo, circulante, não circulante, e patrimônio líquido para ler essa análise vertical. A horizontal é a mesma coisa, a diferença é que ela compara períodos diferentes. Então ela vai comparar o banco com ele mesmo, com o banco de outro período, 2020 com 2019, tá bom? Então aqui estão respondidas as questões da número 1. Basicamente é só colocar o valor, não precisa me explicar, tá? Eu não estou cobrando isso de vocês nesse momento. Eu vou cobrar dos índices a seguir. Alguma dúvida sobre a primeira questão? Antes de eu avançar aí. Agora que já chegou mais alguns. Tá muito rápido, tá fácil. Vou dar uma aliviada na garganta aqui. Nenhuma? Estão pelo menos me ouvindo ainda? Tá tranquilo? Muito bem. Então vou prosseguir. Para a questão 2, o que eu estou cobrando de vocês? Qual é a capacidade financeira da empresa em pagar os compromissos assumidos com seus credores a curto prazo? Isso a gente chama de índice de liquidez, né? São índices econômicos que mostram a capacidade financeira da empresa de pagar suas obrigações, de quitar os seus compromissos. Então eu trouxe aqui as fórmulas, inclusive, para facilitar. A fórmula do índice de liquidez corrente é basicamente ativo circulante, ou seja, bens e direitos de curto prazo, dividido por passivo circulante, obrigações também de curto prazo. Então o que a gente faz? Vai lá no balanço, pega o ativo circulante, R$88 mil, nesse exemplo, e divide pelo valor do passivo circulante, que neste caso foi R$5 mil. A gente vai ter então 17,6. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer basicamente o seguinte, que a empresa pode pagar 17 vezes aquilo que ela deve de curto prazo, utilizando recursos de curto prazo. Então é basicamente dizer, ó, se eu pegar todo o dinheiro que eu estou aqui no banco, por exemplo, R$88 mil, eu consigo pagar 17 vezes o que eu estou devendo. Isso numa visão geral da empresa é muito bom, né? Porque se fosse uma situação oposta, por exemplo, contrária, se ela deve 17 vezes mais do que ela tem de recursos à sua disposição, a gente entenderia que esta é uma empresa endividada. Mas aqui não, a gente tem um ótimo cenário onde a empresa tem muito recurso,
e tem folga, inclusive, para gastar uma parte desse recurso, né? Ela não precisa manter esses 88 mil na conta bancária. Ela pode usar isso para comprar mais estoque, ela pode usar isso para investir em infraestrutura, ela pode fazer esse jogo enquanto aquela conta a pagar não cresce, digamos assim. Por isso que a gente mede por esse índice. Então eu escrevi aqui, inclusive, ó, quem quiser uma resposta mais simples seria isso. Capacidade financeira da empresa em pagar seus compromissos de curto prazo, importante fazer essa leitura, é de 17 vezes. Quer dizer o quê? Que ela pode pagar 17,6, né? Mas ela pode pagar 17 vezes e ainda assim sobraria um pouquinho de dinheiro no bolso. Ah, ela vai fazer isso? Não. Eu só estou dando um exemplo para vocês para mostrar qual que seria a utilidade desse exercício, né? Dessa prática de análise por índice. Porque daí eu sei que ela está com condições de pagar quem ela deve. Se fosse a situação oposta, eu acendo um sinal vermelho ali e começo a analisar o que está acontecendo por meio dos outros índices, tá bom? Então aqui, inclusive, eu coloquei uma observação, né, muito importante e interessante que vocês olhem, observar se o estoque está incluso neste valor do ativo circulante nessa fórmula. Por quê? A gente tem aqui a análise do índice de liquidez corrente. Existe uma outra fórmula, está lá na planilha, nos slides de vocês também, que a gente chama de índice de liquidez seca, onde a gente separa o estoque do ativo circulante, né, pega esse valor, diminui o estoque, tira ele da conta. Para quê? Para dizer o seguinte, ó, o estoque, ele apesar de se transformar em dinheiro, em ser recurso à disposição da empresa, ele demora às vezes para se transformar, ele tem ali uma incerteza, então eu não vou contar com ele. Se usar ele, bem, mas eu vou deixar ele de lado para uma segurança e só analisar as outras coisas. Aí pode ser o banco e contas a receber de curto prazo, né, os clientes que a gente tem que cobrar, que a gente vendeu a prazo e tal. Então, esse raciocínio é feito por quê? Porque às vezes o valor do estoque, se ele está influenciando nesses 88, pode haver ali uma leitura um tanto quanto não confusa, mas pode gerar uma interpretação confusa, né? Porque aqui eu tenho um dinheiro que era o banco. Então eu sei que esses 88 já é dinheiro. Agora, se fosse estoque, talvez demoraria mais do que 30 dias para vender. Então, o meu índice estaria, de certa maneira, equivocado. Por isso que o pessoal separa. E lá nos slides tem todas as fórmulas pontuado isso para vocês, tá bom? Na letra B, número 2, né? Estamos na questão 2 ainda, a letra B agora. O professor questiona aqui, qual é a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto e longo prazo? Aí, a gente basta ampliar esse horizonte. E por ampliar esse horizonte, a gente percebe o quê? Que o número de dívidas da empresa, ou obrigações, o passivo, continua o mesmo. Por quê? É passivo circulante mais passivo não circulante. E vejam, ela não possui nada de obrigações de longo prazo. Então, ela só tem uma obrigação de curto prazo. Logo, o índice vai ser melhor. Né? Então, eu estou considerando aqui tudo que é de curto prazo do bens e direitos, ativo, que é, na realidade, aqui a nossa conta bancária, como vocês estão vendo, e todo o ativo não circulante. Quem que é o ativo não circulante? É o meu veículo, já subtraído da depreciação. Pois bem, então 88 mais 17.700, como vocês estão vendo aqui, 105.700. Dividido pelos mesmos 5 mil, agora a gente tem um índice de 21,14. Ou seja, se ela pegar tudo que ela tem, pegar tudo que ela deve e pagar um pelo outro, ela pode fazer isso 21 vezes. Ela tem muita folga para poder executar esse procedimento. Perdão. Então a ideia é basicamente assim, compreender se a empresa tem ou não tem capacidade de pagar as suas dívidas. Então, um segundinho, deixa eu mutar aqui, que daí fica mais. Maravilha. Desculpem aí, só a garganta ainda está recuperando. Bom, para finalizar esse raciocínio, eu coloquei aqui que é importante também a mesma lógica que a gente fez do estoque. Só que agora eu estou falando aqui, ó, isso incluiria liquidar ou vender o seu imobilizado e transformar esse imobilizado em recurso ou dinheiro, né? Como a gente fala no popular. Então, basicamente, se eu considero esse valor dos 18 ou 17.700, eu tenho que lembrar que, às vezes, na vida real, não no papel meramente,
transformar esses 17.700 em dinheiro efetivamente, que eu posso usar para pagar uma conta, é diferente. Então, às vezes, o índice ele também pode gerar uma interpretação que não seja a realidade. Então, eu tenho que fazer essa leitura por completo. Não posso só falar, é 21,14 e tá ótimo, porque é 21 vezes. Eu preciso pensar nesse processo como um todo. Então, se eu vou vender ou se eu vou dar o veículo dentro da dívida, né, vou usar ele como garantia, o que vai ser feito, isso é a tomada de decisão, né? Tomada de decisão dentro do processo empresarial. O que o índice me dá é um número que representa algo. Por isso que a gente aprende lá, nos slides está explicadinho para vocês também, maior que 1, positivo. Igual a 1, está empatado, tem que ficar de olho. Abaixo de 1, eu tenho um problema. Aqui eu tenho que acender o sinal vermelho e avaliar o que está acontecendo. Porque provavelmente eu não estou conseguindo pagar tudo que eu devo, ou tem alguma outra coisa que está influenciando nesse processo. Então, finalizando, já para eu não me estender muito, diante dos resultados apurados, qual é a avaliação que nós podemos fazer da empresa? Poxa, ela tem um índice de capacidade de pagar as suas dívidas de curto prazo de 17 vezes. Imagina você, pega tudo que você tem, todas as contas que você tem a pagar na vida, e quando você soma os dois lados, né, o seu balanço pessoal, digamos assim, do seu patrimônio, tudo que você tem daria para pagar todas as suas dívidas 17 vezes. Você não ficaria feliz? Não é um ótimo sinal de uma boa gestão? O mesmo aconteceria se a gente falasse da questão do curto e do longo prazo, que é a diferença entre essas duas fórmulas, né? A liquidez corrente é curto prazo, liquidez geral é curto e longo prazo ao mesmo tempo, tanto bens e direitos quanto contas a pagar, né, obrigações. Então aqui eu coloquei, ó, é possível dizer que a empresa possui liquidez, ou seja, ela tem uma capacidade de transformação em dinheiro ou em recurso, de certa maneira, daquilo que ela possui, muito alta. Ela consegue quitar as suas dívidas, tanto a curto quanto a longo prazo, com muita facilidade. Então imagina ali se o índice está em 1, 1.3, 1.4, aí ela já tem que abrir o olho. Às vezes está 3, e aí de um semestre para o outro semestre vem uma pandemia, por exemplo, e muda esses índices. Eles vão servir para a gente poder fazer uma leitura de como é que está o patrimônio, e é para ser uma leitura muito mais rápida. Então o contador chega para vocês, entrega isso aqui e fala assim, ó, tá aqui a análise vertical, índice de liquidez é esse, índice de liquidez corrente geral, endividamento, retorno sobre investimento, estão aqui todos eles. Basta que você faça a leitura dentro dessa linguagem, né? Que aí os índices mesmo, eles são da linguagem mais econômica, não necessariamente da linguagem contábil. Mas a gente tem que saber o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um ativo circulante, não circulante, ativo total do ativo, enfim, passivo circulante, não circulante, tudo mais. Então, os termos e a nomenclatura, como a gente está estudando, é por isso que eu fiz da maneira que eu fiz as aulas, para vocês fixarem dentro dessa logística, ou melhor, dentro dessa lógica da contabilidade. Uma vez que você ultrapassou essa barreira, a boa gestão e a boa tomada de decisões é quase que garantida, porque você mesmo não vai se enganar com aquela informação que está diante de você, tá? Então, eu coloquei aqui só para dar floreada, isso demonstra uma gestão capacitada e gera boas perspectivas futuras. Eu gostaria de ser sócio dessa empresa, porque ela paga suas contas em dias, tem capacidade para fazê-lo no futuro, tanto a curto quanto a longo prazo. É claro que outros índices poderiam ser analisados, mas como é uma prova, vocês têm tempo, enfim, eu deixei só essas questões principais. Beleza? Então esse é o texto que eu estou pedindo para vocês. Pode ser uma resposta curta, vocês podem usar outros argumentos, tá? Pode usar aqui, inclusive, o argumento da análise vertical, se de alguma maneira isso for aplicável, não tenho receio. E para finalizar, eu não comentei, não estou cobrando na prova, mas eu vou deixar disponível aqui para vocês para conhecerem, né? A gente faz a DRE no final do exercício, do período da empresa, e lança os valores. 11 mil de receita, neste caso não teve ICMS, porque a gente não está usando, teve 10 mil de CMV, e do lado aqui, a depreciação e o lucro, né? E do lado aqui eu fiz uma análise vertical também. Então, qual é a diferença de um para o outro? Enquanto no balanço a gente usa como referência o total do ativo e o total do passivo, né? Aqui a gente vai usar a nossa receita bruta.
ela é o ponto de partida de análise. Então, é mais ou menos assim. Eu quero saber o meu resultado operacional bruto, eu vou fazer o quê? Dividir ele, os R$ 1.000. O que é resultado operacional bruto? É receita menos o CMV. Então, sobrou R$ 1.000 na minha mão. Quanto que é isso? É 9% de tudo que eu vendi. Então, percebam, eu estou tendo uma despesa com mercadoria de 90%. Então, aqui já vai me acender uma luzinha, eu vou falar, opa, eu estou vendendo muito barato, eu estou gastando muito para vender por um preço que é um pouquinho acima, então a minha margem está muito pouca. Está me sobrando só 9% de tudo que eu vendo. Além desses 9%, eu ainda tenho que considerar a minha depreciação. Então, no final de tudo, eu fiz um esforço tremendo ao longo de um mês para vender R$ 11.000 na minha pequena empresa. E aí, desses 11 mil, quanto que sobrou no meu bolso? R$ 700. Percebam que uma informação está linkada com a outra. Eu vou lá na minha conta bancária, olho R$ 88.000, estou rico, né? Tenho patrimônio. Mas aí eu vou ver a operação do mês de novembro e descubro que eu ganhei R$ 700, que no dia de hoje não daria um salário mínimo. Então, com essa análise aqui, eu posso saber que de tudo que eu recebo da minha clientela, na minha mão ficam apenas 6%. E aí você compara. Foi isso que eu projetei, foi isso que eu queria. Ah, não, está dentro da minha expectativa, porque eu sei que o mercado é assim mesmo, eu vendo por 11, mas gasto 10, então sobra pouco mesmo. Ok. Mas pelo menos você tem uma análise, uma forma de fazer uma comparação e tomar uma decisão se você segue com aquele negócio. Né? Ah, não, tem que aumentar o preço. Vai para a área da precificação. Tem que diminuir despesa. Vai para a área de custos. Tudo analisa, destrincha ali todo o processo para poder achar uma solução e tomar uma decisão que melhore o rendimento da empresa, consequentemente melhore a sua vida. Né? Mesmo que a empresa não seja sua, se você leva ela ao sucesso, com certeza você vai para o sucesso com ela. Tá? Então não se esqueçam jamais disso. Mas, de modo geral, a lógica da DRE é bem simples também, tanto quanto o balanço. Tá? Utiliza sempre a base, como 100%, a receita bruta. Se houvesse ICMS, ia estar marcado aqui também, e assim sucessivamente. Tá? Só para não fazer ela de baixo para cima, e sim de cima para baixo, igual a gente treinou. Acho que é isso, pessoal. Se tiverem alguma questão, eu fico à disposição de vocês. A prova está lá, lembrando que é até dia 14. Né? Então, quem não conseguiu resolver ou fazer, é só me procurar e me avisar aí qualquer dúvida, tá bom?